Boa tarde, pessoal. A Polícia Civil prendeu criminosos e uma grande quantidade de entorpecentes durante uma operação da Polícia Civil aqui na nossa região, na Baixada Santista. Acompanhe a matéria. Uma operação de 2 dias que obteve mais de 28 quilos de entorpecentes apreendidos, 139 presos e aproximadamente 4.900 bens. Esse foi o resultado do trabalho da equipe do DEINTER 6. Nesses 2 dias de Operação Reclusão, que já está na segunda edição, Operação Reclusão 2, que é uma iniciativa aí da Secretaria de Segurança Pública, no seio da Polícia Civil de São Paulo, foi deflagrada no estado inteiro. E nesses 2 dias de operação aqui no departamento, nós tivemos uma atuação com o emprego aí de aproximadamente 140 viaturas, mais de 300 policiais. E esses trabalhos todos resultaram em mais de 30 prisões em flagrante, mais de 30 flagrantes com aproximadamente 54 presos. Chamada de Operação Reclusão 2, as atividades ocorreram entre o dia 1 e 2 de junho, com a função de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar. Foram mobilizados 374 policiais em 138 viaturas. 2 ocorrências foram destacadas pelos delegados durante a coletiva. Na última quinta-feira, 2 pessoas foram presas por um crime ao meio ambiente, em um sítio na cidade de São Vicente. No local haviam diversos animais em situação insalubre, que eram alimentados com canudos biodegradáveis dissolvidos em água. E esse indivíduo, além de ele estar cometendo um crime de furto de energia elétrica, ele também praticou crimes contra o meio ambiente, inclusive crimes de crueldade contra animais. Nós encontramos ali uma criação de vários animais, porcos, galinha, enfim, e animais em condições precárias de saúde, Inclusive, na ocasião, nós testemunhamos aí 4 animais mortos, 4 porquinhos filhotes, e com menos de 1 ano, e todos eles em péssimo estado ali de higiene, com alimentação inadequada. Situação, hein? O Jornal Litoral está apenas começando. Veja outros destaques desta terça-feira, 6 de junho de 2023. Tatuzão na pista. Tunelador altera o tráfego de veículos no sistema Anchieta Imigrantes. Homem é flagrado abandonando cadelinha em Praia Grande. E na série especial sobre meio ambiente, assista o 3º episódio da matéria sobre a despoluição do Rio Casqueiro. O pessoal está recolhendo ali, um sofá, umas imagens aí do Carlos Olegário e do Everton Albuquerque, uma poltrona enorme no Rio. O JL tá no ar. Uma hora nada, 12h53, estou acelerando o tempo, hein, pessoal? E hoje pela manhã os motoristas enfrentaram mais uma vez tráfego lento aqui na Via Anchieta, no sentido Santos. Acompanhe essas imagens feitas pela nossa equipe, o editor Charles Guedes e o nosso diretor de TV, Davidson Carlos, fizeram na manhã desta terça-feira, eles estavam vindo aqui para a TV, e olha o trânsito na Anchieta, pessoal. Isso aí são imagens da rodovia ali na altura do Jardim Casqueiro, em Cubatão, bem próximo da divisa entre os 2 municípios, Lá está tendo uma obra bem na ponte que passa por cima do Rio Casqueiro, e aí mais à frente, no bairro do São Manuel, ali próximo ao Piratininga, já em Santos, tem um viaduto sendo construído, E isso está interferindo no trânsito todo dia, principalmente nos horários de pico, Os horários de pico são no período da manhã, entre 7, 8, 9 horas da manhã, e também no final da tarde. O pessoal sofre muito para sair da cidade de Santos no final da tarde e para entrar na cidade de Santos no começo da manhã. Ainda falando sobre rodovias, as peças do Tatuzão, também conhecido como tuneladora, já estão a caminho da capital. A Amanda Oliver traz informações para a gente. Olá, Amanda, o que você conta para aí?
Tiago, é isso mesmo. Os motoristas devem ficar atentos, pois o sistema Anchieta Imigrantes passará por uma série de interdições devido ao transporte da tuneladora que fará a expansão da linha 2 verde do metrô de São Paulo, também chamado de Tatuzão. Ela chegou ao Porto de Santos há aproximadamente um mês. São mais de 70 peças que devem ser transportadas aí para a capital paulista. Os bloqueios ocorrem no sentido subida na alça de acesso da pista marginal da Anchieta. O tráfego será redirecionado para a pista central, enquanto o trânsito no quilômetro 62, norte da rodovia dos Imigrantes, será desviado para a via Anchieta através da interligação Baixada. A concessionária Ecovias revela que o bloqueio é necessário devido ao tamanho e o peso da carga transportada. E atenção, os próximos bloqueios devem acontecer nesta terça-feira, a partir das 23 horas até as 5 da manhã da próxima quarta. E também na quarta-feira, a partir das 23 horas até as 5 da manhã da quinta-feira. Com você, Tiago. Valeu, Amandinha. Amanda Oliver, diretamente da rodovia Anchieta, 12h56. Vamos saber a situação no momento. Acompanhe comigo no telão o sistema Anchieta Imigrantes, tela da rodovia Anchieta Imigrantes, na verdade, a tela da Ecovias, né? Que a gente vai falar a respeito disso. A operação, neste momento, nesta terça-feira, dia 6 de junho, é a 5x3, atualização 12h32. Isso significa o seguinte: temos 3 pistas da rodovia dos Imigrantes, pista norte, com destino à capital, e uma pista da via Anchieta, pista sul, descendo, e a rodovia dos Imigrantes sul também descendo. Então, motorista, fique atento que uma das pistas da rodovia Anchieta está fechada nesta terça-feira, dia 6 de junho. Outras rodovias que a Ecovias gera aqui na nossa região, que é a Cônego Domênico Rangoni e a Padre Manuel da Nóbrega, seguem e fluem de forma bem tranquila na manhã, comecinho de tarde desta terça-feira, dia 6 de junho. Temos um dia de muito sol aqui na região, então está tudo bem tranquilo, não há registro de acidentes e nem de congestionamento, muito diferente do que aconteceu no período da manhã, na chegada a Santos. Vamos trocar de tela, vamos falar de Balsas. Travessia de Balsas entre Santos e Guarujá, 15 minutos de espera do lado de Santos, 15 minutos do lado do Guarujá. Lá temos 7 embarcações operando. Mais uma tela trocando, vamos a Guarujá, Bertioga, 20 minutos de espera de cada lado. Neste momento são 2 embarcações operando. E na travessia Ilhabela, São Sebastião, lá no litoral norte de São Paulo, um pouquinho mais à frente, 30 minutos de cada lado. Lá são 4 embarcações operando a travessia. Todas essas informações você encontra no site do DH, dh.sp.gov.br, que é o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. E as informações da rodovia Anchieta, Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, acompanhe nas redes sociais da Ecovias. Tá bom, pessoal? Meio-dia aí, 12h58. E já que estamos no telão, vamos falar de Bertioga, que a gente vai até a redação do Costa Norte para saber as principais manchetes do portal. Matheus Alves, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, você de casa. Bom, sejam muito bem-vindos ao Destaques do Portal Costa Norte. Bom, Tiago, a gente vai começar falando sobre o Litoral Norte, especificamente São Sebastião, porque o Instituto Verde Escola, né, que é uma ONG que atua especificamente na Vila Saí, ela começou o reflorestamento das áreas verdes que foram totalmente danificadas, né, por conta das chuvas de fevereiro. Né? Então, ontem, né, na tarde de ontem, professores e alunos, eles fizeram, né, espalharam sementes de árvores. Foram 5 tipos de árvores e mais de 5.000 sementes que foram espalhadas pelas áreas verdes da Vila Saí. Né? E lembrando que essas árvores têm um tempo ali de espera de 10 a 12 anos para elas ficarem adultas, né? E o próprio Instituto Verde Escola se comprometeu em acompanhar de perto, né, todo esse trabalho de crescimento das árvores, né? Isso vai fazer parte do cronograma das aulas, né? Mas fica aí uma ação do Instituto Verde Escola para ajudar, né, na parte do meio ambiente, né, da Vila Saí a se recuperar, né, por conta das chuvas
de fevereiro. Com certeza, ainda mais essa semana tem um especial. Ontem foi Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual o próximo destaque, Matheus? Bom, Thiago, a gente vai agora um pouquinho, vai continuar, né, no litoral norte, a gente vai para Ubatuba, né, porque a cidade de Ubatuba, junto, né, por meio do Fundo Social de Solidariedade, né, agora vai fazer na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, o casamento comunitário, né, realizar o sonho aí de pessoas que têm baixa renda, né, vulnerável socialmente e financeiramente, vão poder agora realizar o sonho, né, de se casar. São 10 casais que foram selecionados para participar dessa festa que vai acontecer, como eu falei, no dia 12 de junho, próxima segunda-feira, às 14 horas da tarde, no próprio Fundo Social. Né? Realmente é uma ação aí da Prefeitura de Ubatuba que, como eu falei, está realizando o sonho de pessoas que são vulneráveis socialmente. Pois é, Dia dos Namorados, inclusive, né? Data romântica aí para um casamento. Próximo destaque, Matheus. Bom, Thiago, agora a gente vai fazer um combo de duas notícias em uma. Por quê? Uma em Bertioga e a outra lá em Ubatuba também, tá? É um combo porque agora vai estar aberto, né? Continua aberto o processo seletivo, né, para a contratação na área da saúde em Bertioga. Né? São agentes comunitários, né? O total são 12 vagas de agentes comunitários que estão abertos para trabalhar em Bertioga. Né? E as inscrições continuam também até o dia 12 de junho. Tá? A prova vai ser realizada no dia 25. Então, quem está interessado, tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição online. Tá? É só preencher o formulário. Está na matéria do Portal Costa Norte, é só clicar, preencher o formulário e não tem nenhuma taxa de inscrição. Tá? É totalmente gratuito. Como eu falei, 72 vagas, né? Algumas para PCD também, pessoas com deficiência, né? E o restante são 6 vagas de PCD e o restante para pessoas, né, sem deficiência. Então, as inscrições continuam abertas até a próxima segunda-feira. Já em Ubatuba, as inscrições são para um campeonato de surf que vai acontecer, que é o Ubatuba Pro Surf 2023. Cerca de 200 atletas já estão confirmados, né, e as inscrições seguem até a quinta-feira, dia 8 de junho. Tá? E os interessados devem fazer as inscrições de forma presencial. Tá? As inscrições devem ser feitas na loja Tribo Surf, que fica localizada no Shopping Mall, né, próximo ao aeroporto da cidade. Tá? E não tem uma taxa de inscrição, é só se enquadrar, né, de acordo ali com os pré-requisitos para participar do campeonato. Já deve ser experiente, tá? No surf e fazer a inscrição para participar da prova que acontece no dia 16, né, próximo final de semana, de 16 a 18 de junho. Perfeito. Matheus Alves, muito obrigado pelas suas informações. A gente se fala amanhã. Um abraço. Matheus Alves volta então amanhã com destaques do Portal Costa Norte aqui na edição do JL. Pessoal, acesse o site Portal Costa Norte, costanorte.com.br e você vai ficar muito bem informado com as notícias do nosso litoral. Meio-dia aí, meio-dia e 50 e nada, 1 da tarde, já é 1 da tarde, 1h03. Tá na hora do nosso quadro Visão Estratégica Marketing. Roda a vinheta. Boa tarde, Marla. Boa tarde, como tudo vai? bem? Marla Souto, publicitária, empresária, tá aqui com a gente mais uma vez nesta terça-feira para falar sobre marketing. Exato. Marla, como a experiência do cliente pode impactar os resultados de uma empresa? Bom, eu vou trazer um exemplo bem santista, que são as farmácias. Farmácias. A gente tropeça em farmácias aqui em Santos. Muitas. E o santista, não sei se somos os únicos do Brasil, mas temos uma farmácia do coração, uma farmácia preferida. Sim. O valor dos remédios geralmente é muito parelho, não existe uma grande diferença. Então, o que é o diferencial? A cortesia do atendimento, a agilidade, a solução do seu problema, fidelidade, programas de fidelidade. Então, além do serviço, né, ou do produto que é ofertado, é a experiência como um todo. Então, o cliente, né, o cliente satisfeito, né, a experiência do cliente, ela trabalha justamente nisso. Na satisfação do cliente em toda a jornada que ele tem em contato com a marca e não só na troca, na venda. Engraçado, né? Que a gente fala tanto de inteligência artificial, todo o sistema trabalhando, mas o lado pessoal, o olho no olho é muito importante nessa hora, né? Não, com certeza. Kotler, né, o pai do marketing, o último livro justamente fala sobre isso, né? Da tecnologia
a humanidade. Então, a tecnologia ela é um advento que faz com que a gente conheça os nossos consumidores e a ideia é que a gente leve qualidade na entrega que a gente faz para eles. E existe um treinamento, por exemplo, do pessoal, vamos dizer, o exemplo da farmácia. A empresa faz treinos, tem alguma técnica que possa ser colocada em prática pelos funcionários para que o cliente seja bem atendido? Como é que funciona isso? Sim, o primeiro passo, na verdade, é a cultura da empresa. Se a cultura da empresa ela já é voltada para o cliente no centro, a ideia é que essa cultura se espalhe entre os funcionários e eles preguem essa cultura. Então, desde treinamentos, missão, visão e valores. O interessante é que o funcionário, ele também esteja feliz. O funcionário feliz, ele produz mais e atende melhor. Ah, não tenha dúvidas. E o que acontece? Aí eu falei da tecnologia agora há pouco. Sim. A tecnologia também pode ser uma aliada nesse caso? Com certeza. Inclusive, eu vou falar um caso, né? A Netflix, ela nasceu de uma experiência ruim. Algumas pessoas sabem dessa história, né? Talvez outras não. Mas um dos fundadores da Netflix, ele ficou tão aborrecido de ter que pagar mais pela entrega da fita cassete na época. Opa, Era uma dificuldade, VHS. a gente tinha que devolver o VHS. E aí ele criou um serviço dentro de um site para as pessoas alugarem. Nessa época já era DVD. E esse atendimento já era entregue o DVD na casa da pessoa e o correio devolvia. A Blockbuster não aceitou essa proposta. E aí, com o advento da internet, surgiu o streaming, a Blockbuster faliu e a Netflix está onde ela está. Opa, com certeza. Então, tu vê a aliança do bom atendimento, olho no olho, tecnologia, tudo agregado a serviço do cliente, com certeza. Exatamente. Esse é o caminho. Marla, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem, Marla. E a entrevista da Marla Souto daqui a pouquinho estará disponível no nosso canal do YouTube. Acesse lá, procure a nossa página da TV Cultura Litoral, tá certo? 1h07. Veja a seguir os destaques do portal Costa Norte e um bate-papo sobre mídia externa com Marcelo Bozani. Na verdade, não é os destaques do portal Costa Norte, e sim do Viver em Santos. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, 1h10. E como anunciado na passagem de bloco, nosso assunto é mídia externa. Para falar do tema, eu recebo aqui no estúdio Marcelo Bozani, que é diretor comercial da Eletromídia. Tudo bom, Marcelo? Tudo certo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, contar um pouquinho, falar um pouquinho da Eletromídia, falar um pouquinho da nossa mídia, o povo entender um pouco mais, né? Aliás, primeira pergunta é, que tipo de serviço vocês oferecem? Como é que funciona o trabalho de vocês aqui na Baixada? Então, a Eletromídia hoje é o maior grupo, se falando em termos de comunicação, nosso mercado que a gente atua na mídia exterior, seria a mídia digital out of home, né? A mídia fora de casa, ou seja, a TV fora de casa. É o que a gente está aqui levando a informação de outra maneira. A gente tem mais de 120 parceiros de conteúdo, NetGeo, Discovery, SPN, parceiros de conteúdo local também. Então a gente leva informação a esse consumidor de diversos veículos, né? De diversos outros veículos. A gente é um veículo que traz notícia de outros veículos, né? E mantendo esse consumidor informado dentro da nossa rede. Está presente em edifícios corporativos, edifícios residenciais, clínicas, academias, hotéis, ou seja, uma série, shoppings, né? Você pega aqui em Santos, Praia Mar e Miramar. Praia Mar, a gente fez um circuito de comunicação muito bacana. Então, o que a gente procura é cercar esse consumidor no dia a dia dele, né? Cercar a jornada, que a gente fala, desde que ele sai de casa, ele percorrendo todos esses ambientes, né? Então a tela de vocês é aquela que você está lá na sala de espera do médico, né? Às vezes está no salão, está no shopping, a tela de vocês trazendo Exatamente, informação. o que a gente busca é cercar esse consumidor no dia a dia dele, né? Agora, as redes sociais hoje são grandes formadoras de opinião. Sim. Como é que faz para conectar a pessoa que está na rede social com o trabalho de vocês? Existe uma mescla? Como é que funciona isso? Por acaso, ontem a gente estava falando de Eletromídia Ads, né? Então, a compra segmentada usando as redes sociais também. Então, o que a gente fala assim, a audiência, eu falo assim,
A gente hoje tem uma gama enorme de veículos de comunicação. A gente fala assim, a gente está numa televisão, você tem rádio, você tem jornal, você tem N veículos. E lógico, a internet hoje é o veículo número 1 em penetração no mercado. E a mídia exterior, por pesquisa, né? A mídia exterior ocupou o segundo lugar nisso. E eles têm uma forte ligação, né? Tanto as redes sociais e outra. A pessoa vê alguma coisa numa tela da Eletromídia, direciona, ela vai buscar isso numa rede social. Então a gente tem essa interação em métrica para venda para o nosso cliente, como também para falar com esse consumidor final, né? Então existe um direcionamento, vamos dizer assim. Então até uma marcação do @ alguma coisa ali no painel. Sempre tem, é lógico, né? Eles estão, por exemplo, o Facebook, Google são anunciantes da Eletromídia. E como é que funciona esse tipo de divulgação? Ele tem poder, então, de trazer esse pessoal para dentro do site, para dentro de uma rede social? Cara, eu falo assim, tem diversos tipos de... Eu falo assim, muito do que quando a gente fala o consumidor, você tem que olhar para ele e falar, ó, essa é a mensagem que eu quero passar para ti. Então, se você faz com que essa mensagem que está sendo vista, ela seja direcionada para uma rede social, ela seja direcionada para um site... Por exemplo, tem vou citar um case rápido de uma campanha... que a Renault fez há um tempo atrás, que é assim, um case muito marcante para a gente. Você imagina assim, nosso comercial, nossa notícia, elas são 10 segundos sem áudio. Então, assim, tem que pegar a pessoa, olhar a imagem e tem que entender. Então, o que é a agência de publicidade na época? Né? Eu falo, o Américo daqui a pouco está entrando aí, a gente fala de publicidade, e mostrava assim a cena de um carro andando, ele parava em cima de uma linha do trem, mostrava a cena do trem vindo, destruindo o carro, destruiu o carro, daqui a pouco mostrava um carro subindo um prédio, o carro sozinho lá e se jogava no prédio e se destruía. E sempre no final de cada um desses, eles fizeram vários filmes, não colocava a marca da Renault, absolutamente nada, e falava www.meucarrosematou.com. Cara, duvido que o cara não ia chegar e olhar e falar, que é isso? É verdade. Aí quando o cara digitava lá www.meucarrosematou.com, cara, direcionava para um hot site dentro do site da Renault, escrevia, quando você abria o site, os carros estão se matando porque chegou um novo Renault Sandero, na época do lançamento do Sandero. Que incrível. Então, assim, foi uma estratégia muito interessante. E o que é legal, hoje a Eletromídia, por ela ser um veículo online, qualquer tipo de campanha que você tenha métricas, temperatura, distância, seja o que for, você consegue fazer material linkando a isso. Por exemplo, um cara que uma Nivea da vida que vende um protetor solar. O cara coloca lá, faz uma moça vestida com várias roupas, tá calor, use o protetor X. Então, cara, dá para brincar muito com isso, né? Que bacana. Agora, em relação à mídia de informação, vamos dizer assim, são 10 segundos de informação que passa? Você falou 10 isso, segundos isso? fracionados durante todo o dia. E quem faz esse tipo de corte? São vocês ou já vem pronto? Na verdade, assim, como eu falei, a gente tem esses 120 parceiros de conteúdo, eles mandam notícia cheia, aí tem uma curadoria na Eletromídia em São Paulo, eles enxugam essa notícia para os 10 segundos e distribuem ela na rede durante toda a programação. Então elas também fazem um pouco, que nem para o ambiente comercial, tem voltado um tipo a mais de notícia, para o residencial um outro, então eles procuram realmente falar com aquele público. Que nem, por exemplo, você está falando de um prédio residencial, você tem desde a criança como o idoso, uma pessoa da maior idade, e a gente tem que falar exatamente o perfil, o tipo de notícia segmentado para esse público, né? Poxa, bacana, Marcelo. Vocês estão há quanto tempo no mercado? Aqui, em geral, assim, houve uma série de mudanças, na empresa ela foi comprada. Aqui em Santos a gente está há 14 anos, né? 14 anos em Santos. Por favor, naquela câmera, por favor, fala as redes sociais da Eletromídia. Procura Eletromídia Litoral, que acaba achando a gente. Será um prazer, qualquer dúvida, a gente está lá para esclarecer. Perfeito, Marcelão. Tiago, agradeço. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Isso aí foi Marcelo Bosani aqui no nosso quadro de entrevistas. E para rever a entrevista do Marcelo, daqui a pouquinho, disponível lá no YouTube. Acesse youtube.com/TV Cultura Litoral. 1h17. Acompanhe comigo os destaques da página do Viver em Santos e região. Um homem foi flagrado abandonando uma cadelinha no bairro Caieiras, na Praia Grande. Olha essas imagens obtidas pela página do Viver em Santos. Isso foi na segunda-feira, por volta do meio-dia. O indivíduo desce do veículo no meio da rua
larga a cadelinha e vai embora. Olha só a imagem aí então, ó. Ele abre a porta traseira desse carro no bairro de Caieiras, na Praia Grande, deixa a cadelinha no meio da rua e vai embora. Olha só, hein? Que pena. Felizmente, a cadela foi resgatada, na verdade, é uma cadela. Caso você tenha alguma informação sobre o caso, pessoal, denuncie de forma anônima. Diz que denúncia, telefone é 181, repetindo, 181. Tem mais um destaque e é o podcast A Política de Tudo, que é um produto realizado pela TV Cultura Litoral em parceria com Viver em Santos. O entrevistado do podcast, o episódio, é do vencedor do Prêmio Jabuti 2005, o fotógrafo Araquém Alcântara. Fala do conceito de sustentabilidade quando nós temos milhares de crianças dormindo com fome nos interiores, nos sertões. Então há uma grande demagogia, uma grande hipocrisia. E é isso que tem que fazer valer a verdade, né? Em Cubatão, dava para perceber que aquilo ali era um laboratório do horror. Crianças sem cérebro. Mas todo mundo que nós convivíamos com aquilo. Crianças sem cérebro, anencefalias. Como se fosse normal em nome do desenvolvimento. Pentacloro, quer dizer, essa coisa do desenvolvimento a qualquer custo, que era a política dos países ricos, a custo dos países pobres, da exploração, eu acho que ela precisa ser repensada. Nós não podemos mais conviver com essa desigualdade toda. Porque agora se classifica, não, o cara é comunista, tem um rótulo, né? Os rótulos, né? É preciso ações até sobretudo para você desenvolver uma consciência planetária, isso já são os grandes figuras já mais excelsas falando da área espiritual. É preciso começar dentro de ti. Você não pode mentir para si primeiro. Você não pode dizer que você ama os bichos e chega em casa e chuta o teu cachorro. É preciso colocar essa busca de dignidade, de justiça no pão. Ética. No pão que a gente come. É difícil porque nós temos muito cantos de sereia. Pois é, o episódio aí do podcast com a entrevista do Araquém foi lançado ontem, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, está no Facebook do Viver em Santos e Região. Acesse facebook.com/Viver em Santos e Região. Também está no Instagram. Acesse o @Viver em Santos e Região. 1h20, pessoal. Depois do intervalo, tem a segunda reportagem especial sobre o meio ambiente e um bate-papo sobre saúde mental com Américo Barbosa. 1h20, não sai daí, voltamos já. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você, 1h23. Atualmente, o estresse do dia a dia tem afetado a saúde das pessoas, interferindo na produtividade, na qualidade de vida e de muita gente, né, pessoal? Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no nosso estúdio o Américo Barbosa, que é comportamentalista psicossocial. Certo, Américo? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Jornal Litoral desta terça-feira. Américo, eu estava conversando contigo até nos bastidores. Professores e bancários são as pessoas que mais sofrem com burnout, né? Que está em alta, né? Esses casos estão estourando. Virou quase que uma epidemia, não é isso? Virou uma epidemia. Na verdade, assim, a crise de ansiedade leva ao extremo do estresse, que é o burnout. Então, você chega num ponto que você perde a sua própria identidade. Então, na verdade, o que se vive hoje é um deslocamento, um distanciamento de você com você. Nossa. Essa distância entre você e a sua identidade faz com que você fique muito vulnerável ao ambiente, entende? Então, no ambiente de trabalho, você vai ser estressado pelo tempo que tem que entregar alguma coisa, você vai ser estressado pela qualidade do que tem que ser entregue. Então, nessa hora, tem uma coisa fundamental, o líder.
Nessa hora, se você for feliz, se estiver numa empresa que tenha líderes e não chefes, o seu estresse é muito menor. Nossa, então o papel fundamental de um líder, não um chefe, tem a grande diferença, né? Brutal. O líder inspira você, o chefe manda. É certeza. Totalmente diferente. Muda Quando muito. você manda, você não acreditou totalmente na capacidade daquela pessoa de dar uma boa resposta de trabalho, né? E o líder não, o líder inspira as pessoas. Então, cada um sente autoestima. Se você falar assim, qual é o maior problema do funcionário em qualquer empresa? A falta de reconhecimento suficiente. Como ele não é reconhecido suficientemente, aí é o perigo. Ele não se reconhece como uma pessoa capaz, como uma pessoa criativa, e gera uma frustração tão grande, e aí ele entra na areia movediça, cada vez ele afunda mais. E por isso que ele chega no topo do burnout, que é o topo do estresse. Então, assim, nessa hora você vai ter que ter uma outra coisa além de você, fora de você, né? Então, uma das melhores coisas é meditar. Só que as pessoas entendem meditação como relaxação. Quando você, eu vou meditar, vou ouvir passarinhos, vou ouvir cascata, isso não é meditação. Isso é relaxação. A sua mente vai embora, se desliga. A verdadeira meditação é você se ligar inteiramente. Então você adquire um conceito interno de paz porque você está totalmente conectado. Sabe? É totalmente diferente. Eu, graças a Deus, medito desde os 8 anos de idade. E como é que funciona isso? Como é que a pessoa, então, deve meditar corretamente, então? Existe aquela história da respiração. Isso não tem nada a ver? Isso funciona? Como é que é isso? Não, a respiração é tudo. É tudo? Se você está estressado, como é que você respira? Você só respira com 1/3 do pulmão. É por isso que você fica mais gripado, vai ter mais bactéria, mais fungo, etc. e tal. Quando você está num estado mais harmonioso, você já vai respirar a respiração do meio. Então, a respiração diafragmática, ela vai fazer o quê? Alimentar todo o seu sistema sanguíneo e vai dar um ritmo ao corpo. E o seu coração entra também nesse ritmo. Então, você vai ficar mais saudável. Mas os yogis, por exemplo, eles vão para a terceira respiração, que é a chamada respiração profunda, aqui, a terceira parte. E aí você entra já num outro estado de consciência, tá? Você sabe que eu fiz um canal no YouTube, o Américo Barbosa, Autofelicidade, para ajudar as pessoas a reduzir o estresse, a ansiedade. Lá você aprende a maneira mais fácil de meditar, Tiago, sabe qual é? Com os dedos. Os dedos? Com os dedos, porque uma vez eu estava num cliente, foi muito engraçado, ele estava hiper estressado. E eu falei para ele assim, cara, é o seguinte, vai fazer uma meditação, porque senão você tem só 2 escolhas, ou um AVC ou um ataque cardíaco, qual que você prefere? Ele estava até já vermelho, ele falou, cara, não fala isso, eu falo. Ele me disse uma coisa, Tiago, muito engraçada. E você acha que eu vou lá na mulher, ela vai me dizer assim, concentre-se na vela. Eu lá tenho cabeça para isso? E eu saí de lá pensando assim, Tiago, ele falou para mim, eu não tenho cabeça para isso, eu preciso criar uma metodologia, utilizando o conhecimento milenar, para fazer uma meditação que você não precisa usar a mente, não precisa se concentrar nem nada, entendeu? Então, por exemplo, os nossos dedos, eles são terminais do nosso cérebro. Cada dedo tem 14.400 terminais nervosos. Por isso que você sente liso, quente, frio. A sua mente está aqui. 14.400 terminais. Então, em todas as religiões, o que você faz? Você junta as mãos. Certo. E se sente confortável. Olha só, você está ativando o número que está lá no Apocalipse, 144 mil. Não é à toa que esse número está lá. Então, eu aprendi várias tecnologias, entre aspas, de você entrar em estados meditativos, né? Através dos mudras, do doin, do jin, do rasta. E eu chamei tudo isso de conexões, para ficar mais fácil. Então, quando você, por exemplo, dobra o seu dedo indicador para dentro da mão e coloca o polegar sobre ele, você está mandando uma informação para o seu sistema nervoso central, o que vai acontecer? Vem aqui um nervo chamado nervo frênico, e você dá um impulso para ele, através do seu sistema nervoso central, e ele vai dar a informação para o seu diafragma. Faz aí, Tiago, só um pouquinho. Tem que fazer 4 minutos, viu? Tá, e não pode cruzar as pernas, porque senão você cruza as energias. Certo. Então, você simplesmente fazendo isso, não precisa pensar nada, só sentir o que você está sentindo. Vai começar a pulsar
Certo. Olha, começa a pulsar, não começa? Sim. Começa a pulsar. Faça 4 minutos, que é o tempo que demora para você dar uma informação para o seu cérebro completa. Você já vai estar em outro estado. Tem um cliente que ele falou assim, Américo, eu não consigo mais entrar em reuniões, eu fico estressado, essas reuniões são horríveis. Eu falei, cara, embaixo da mesa, faz assim, ó, fica quietinho lá. Aí eu falei, depois me conta. Depois ele falou, cara, ficaram muito melhores as reuniões. Ficou bem melhor. Tira o estresse e faz maior controle. Américo, o assunto é muito interessante, mas o nosso tempo é curto. Queria agradecer demais a sua participação aqui no JL de hoje. Que tenha Espero sido útil, contar com o senhor mais vezes aqui na bancada para falar com a gente sobre esse assunto, que é muito interessante, viu? Vamos lá. Aliás, antes da gente se despedir, por gentileza, fala aí o seu canal do YouTube. Américo Barbosa. O YouTube é muito gentil comigo. Se você colocar Américo Barbosa, ele já leva você para lá. Perfeito, então. E o Instagram também, etc e tal. Você vê como as pessoas se interessam, já tem 7 milhões e meio de visualizações do canal, né? Porque as pessoas estão precisando disso, né? E está lá, à vontade, gratuito para todo mundo. Não tem isso aí. Isso aí foi Américo Barbosa aqui no JL desta terça-feira. Você pode rever essa entrevista super interessante no nosso YouTube. Acesse youtube.com/TV Cultura Litoral. 1h30. E nesta semana especial do meio ambiente, o Grupo Costa Norte produziu uma série de reportagens sobre meio ambiente. E nós vamos dividir isso em 3 capítulos. Ontem a gente mostrou o primeiro e hoje você vai acompanhar a segunda matéria sobre o projeto de despoluição do Rio Casqueiro, um dos principais aqui da região. Nessa etapa, novos personagens entram na matéria. O Ulisses, que fica na base aguardando a chegada dos barcos, e o Alexandre, que será o comandante da nossa embarcação. O lixo está na aula, então a gente vai pegando aqui, mas aí o intuito é pegar o lixo flutuante. Lixo flutuante? O que vocês conseguem pegar na maioria das vezes aí? Eu vou pegar sofá. Sofá? Bastante lixo doméstico. E dessa vez nós vamos sair de barco aqui pelo Rio Casqueiro para recolher o lixo que está perambulando pelo rio, infelizmente. É hora de partir. Além do Alexandre, nosso barco contou com a companhia dos nossos 2 cinegrafistas, o Carlos Olegário e o Everton Albuquerque. O outro barco ficou com a tarefa árdua de recolher os resíduos que boiavam no rio. E mal saímos da margem e os primeiros objetos começam a ser recolhidos. Por causa do vento e a vazante da maré, nesse dia de gravação, os resíduos estavam mais concentrados na margem do rio. Essa região aqui da Ponte Nova geralmente é muito suja, né? Mas hoje está limpa, né? Está limpo, geralmente você vê o talhão de lixo que tem na água ali, fica até abismado. Outra coisa que queria te perguntar, também quando tem muito lixo no rio, o motor às vezes até pode encrespar porque o plástico pode pegar na... Toda hora pega. Toda hora, né? Tem que levantar o motor, fazer a plástico, senão o motor não respira, aí sai esquenta o motor e tudo de ajuda. Toda hora eu vou pegar uma madeira na hélice. Madeira demais também. Madeira, né? E apesar da pouca sujeira aparente, não é que um saco de plástico se enrolou na hélice do motor? Durante nossa viagem, Alexandre lembrou de quando boa parte dos rios da nossa região eram limpos. Alexandre trabalha diretamente com o rio e o mar há 30 anos. Antigamente a gente nadava muito nos rios, hoje em dia é difícil ver pessoas obrigadas na água, né? As plantas nativas resistem, assim como algumas aves. Vem no mangue desse aqui, tu pega bem pouco.
Antigamente eu tinha aqui para pegar bastante. Nosso trajeto chega pertinho da Via Anchieta. A gente está aqui na altura da divisa entre Santos e Cubatão, na ponte da rodovia Anchieta, no viaduto aqui em cima da Via Anchieta, na divisa entre os dois municípios. E essa região aqui, eu estava conversando com o Alexandre, é um dos locais que mais concentram lixo, não é isso, Alexandre? Isso, está na cima da garganta aqui, né? Então o lixo entra aqui e fica difícil de sair. E lixos cada vez maiores começam a aparecer. Só que o pessoal está recolhendo ali, ó. Um sofá, nas imagens aí do Carlos Olegário, do Everton Albuquerque, uma poltrona enorme no rio. Estão recolhendo e colocando para dentro do barco. É impressionante a quantidade de sujeira que tem no Rio Casqueiro. Uma caixa d'água de fibra também é colocada para dentro do barco, que está completamente lotado. Uma volta, na verdade, nem um passeio, mas sim uma volta de mais ou menos meia hora, 40 minutos. E o barco ficou cheio, né, Alexandre? Cheio. Na verdade, ele deve ter mais de 100 quilos já. Mais de 100 quilos numa volta aqui pelo Rio Casqueiro, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Uma quantidade absurda de lixo. E eu também recolhi coisas de dentro do rio. Olha só, até eu entrei na dança. Olha que eu encontrei aqui no rio, um balde de plástico. Mais um aí pra conta. Do Thiago Barbudo pro Thiago Sem Barba. Desta forma a gente encerra a edição de hoje. Reveja o nosso conteúdo no canal do Jornal Litoral no YouTube. Acesse o @Jornal Litoral e as notícias da região estão no costanorte.com.br. A seguir, o Opinião com Paulo Roberto Schiff. Agradeço sua companhia. Uma boa tarde, como disse o Américo. Vou fazer isso aqui, ó. Até amanhã. Tchau, tchau.